Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito atual que está em nossa sociedade, que é o empreendedorismo. Só em 2022, cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas empreenderam no Brasil. 78% se tornaram microempreendedores individuais. Bom, e para saber quais são os desafios, os prazeres e, claro, como se tornar um empreendedor, nós recebemos hoje aqui no nosso programa o consultor e coach empresarial, Fabiano Parreiras. Bom, Fabiano, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre o empreendedorismo que hoje está tão em alta no nosso país, né? Eu que agradeço pelo convite, Henrique, agradeço pela audiência e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu começo o nosso programa, Fabiano, te perguntando o seguinte, como que você avalia hoje o atual cenário do Brasil em relação ao empreendedorismo? Henrique, é um momento que a gente está começando um novo governo, é um momento em que a gente está com algumas incertezas, a gente vê um pouco disso no mercado financeiro, né? Um mercado que trabalha muito com expectativa, é um mercado que trabalha muito com previsões, né? Com a confiança que se dá para certas empresas, para aquilo que ainda nem aconteceu. Então a gente vê uma incerteza e não é para menos. Nós estamos com muitas mudanças, a gente tem ouvido falar muito de arcabouço fiscal, né? O ministro da Economia com uma pegada muito diferente, com uma experiência muito diferente do anterior. Então é um momento que nesse ponto político, tendo no Brasil um peso enorme que o Estado exerce no mercado, na indústria, nas empresas em geral, é um momento com um certo risco. Acontece que, por outro lado, a gente está cheio de coisas para fazer, né? O Brasil ainda é um país de muitas oportunidades, ainda é um país em que as pessoas precisam de muitas coisas, a gente tem que avançar muito ainda a gente tem que avançar ainda para oferecer mais conforto, comodidade, diversão, né, uma série de serviços, então produtos também, né, inovação, a gente ainda tem, pode ser muito mais eficiente. Então, olhando por esse aspecto, a gente tem um monte de oportunidades. Então existe um risco, mas eu acho que isso sempre existe, né? Sempre vai existir um risco. Quando eu falei da política, é porque o governo é grande no Brasil. Então uma movimentação, um movimento errado que o governo faz tem um impacto grande nas empresas. Mas o Brasil ainda continua sendo um país cheio de oportunidades, de muita coisa por fazer. A gente vai para a Europa, vai para o Canadá, para os Estados Unidos, tem muita coisa pronta, né? Principalmente na Europa, tem muita coisa pronta. É mais difícil ainda de você ter um boom, de você empreender e acertar uma mão e se tornar grande, né? Então, no Brasil ainda tem isso. E, agora, de um modo geral, no mundo, a gente tem o aspecto tecnologia, que avançou muito, que está permitindo que pessoas sem formação tenham muitas oportunidades de empreender, né? Que antes o diploma universitário valia mais, hoje vale menos do que há pouco tempo. Então, hoje você tem a tecnologia que permite que uma pessoa tenha, por exemplo, empreenda na área de comunicação, de treinamento e desenvolvimento empresarial, né? Que divulgue o seu negócio com muita facilidade nas mídias sociais, né? Ou que seja simplesmente um influencer, como a gente está vendo aí, né? E empreenda como um influencer e tenha dinheiro simplesmente com audiência, porque faz algo engraçado, porque faz algo diferente, porque tem ideias originais, enfim. Então, temos muitas oportunidades, apesar de alguns entraves. Agora, nós vimos que muito dos novos empreendimentos, principalmente no ano passado, foi com relação aos microempreendedores, né? Qual que é o papel hoje deles na economia do nosso país? São o início de tudo.
A gente tem o microempreendedor individual, que cresceu muito até como uma alternativa à própria CLT, e porque as pessoas estão gostando de prestar serviços, às vezes como freelancers, né? Em alguns segmentos que se desenvolveram muito. Por exemplo, hoje a gente tem as neodesigners, que são as manicures dos tempos atuais. Elas não vão simplesmente lixar, cortar, fazer as unhas, passar um esmalte. Elas vão colocar uma unha de gel, vão fazer um trabalho diferenciado, todo coloridinho. Elas agregaram valor à profissão, né? Então, a gente tem essas profissionais, por exemplo, que se encaixam bem num MEI, ou até essas profissionais se encaixam bem no MEI, né? E outros que são principalmente prestadores de serviços optaram pelo MEI. Então a gente tem esse tipo de profissional, que é um profissional da atualidade, assim como vários outros, né? Eu citei um mero exemplo aqui, que começam como um MEI, que é um microempreendedor individual. Às vezes ele tem um funcionário, que é o que é permitido para a categoria, né? Se ele for ter outros funcionários, aí ele vai ter que ser o microempreendedor, né? Já vai abrir uma empresa normal. E é aonde se inicia tudo, é nesses pequenos. A grande maioria não nasce grande, né? Ou a maioria, para não repetir, a maioria não nasce grande, né, Henrique? A maioria nasce pequeno, vai fazendo suas vendas ou prestando seu serviço, crescendo, fazendo caixa, investindo mais, e aí conquista novos clientes, vai ganhando mercado. Mas geralmente começam pequenos, os microempreendedores individuais, os pequenos empresários, né, é onde tudo começa. Bom, e qual que é a vantagem, né, para o nosso público poder entender, quem hoje não é nenhum tipo de empreendedor, quais são as vantagens em ser um empreendedor? Eu acho que uma coisa que chama a atenção de todo mundo é ter liberdade, né, vamos dizer assim, que é relativa. O empreendedor, o empresário, muitas vezes ele tem até menos tempo para si do que um funcionário. Só que ele tem o poder de escolha, né? Ele faz os próprios horários. Geralmente, quando ele quer fazer o negócio prosperar, ele vai ter que se dedicar mais. A gente ouve muito isso, né? Que o empresário, o empreendedor, ele não tem hora para parar, ele não tem hora para sair da empresa, ele assume todo o risco. Então tem tudo isso aí que ele vai encarar, mas as ideias são dele. Isso é prazeroso, né? Ter liberdade para colocar suas ideias para funcionar, ter liberdade para definir as regras do seu negócio, e uma capacidade ilimitada de receita financeira, né? Para o empregado, a receita financeira é o salário, que também é de certa forma ilimitado, porque tem gente ganhando muito dinheiro como funcionário, né? Isso depende da competência do sujeito, mas como empresário, o risco é maior, mas as chances, quando dá certo, também são muito maiores. Ele vai poder escalar, ele vai poder determinar o preço, determinar o público que atende com muito mais liberdade. Então, eu acho que é essa liberdade que é o principal atrativo, é o que as pessoas mais buscam, é o que eu vejo que as pessoas mais buscam. Agora, Fabiano, na internet nós temos visto aí muitos mentores, né, empresariais incentivando essa questão do empreendedorismo. Você acha que hoje as redes sociais, né, essa tendência que a gente está também de muitos influenciadores, tem feito também as pessoas largarem a CLT de mão e irem para empreender, só que tem alguns desafios aí pela frente, né? Tem. Henrique, se todo mundo resolver empreender, quem vai ser funcionário? Né? Então, talvez a gente esteja, neste momento, presenciando um crescimento, sim, do empreendedorismo, né? Mas vai chegar, e isso o mercado se estabiliza, o mercado vai se equilibrando,
Porque se faltam também funcionários, os salários também tendem a aumentar. Eu preciso de funcionário, não estou encontrando, eu vou ter que oferecer um salário melhor, né? Aí pode deixar de ser vantajoso empreender, porque, peraí, aqui eu tenho risco, eu não estou conseguindo ter um lucro que me permita ter uma renda pessoal tão alta quanto aquele salário que estão oferecendo naquela empresa, então eu vou preferir ser funcionário, né? Mas os blogueiros, youtubers, sei lá, os caras, os influencers, né? Precisam vender o produto deles. Então é natural que eles incentivem as pessoas a empreender. Eles precisam de clientes, né? É natural que eles incentivem as pessoas a empreender. E é um momento aí, como a gente falou, né, agora há pouco, é um momento em que ainda há muitas oportunidades para empreender. Ainda tem muita coisa para ser feita. A gente vê como consumidores, né? Quem está nos assistindo também é consumidor. Como nós gostaríamos de ser melhor atendidos no comércio, na prestação de serviços em geral. Tudo isso é oportunidade. Quem consegue empreender no comércio, na prestação de serviços, onde quer que seja, e atender melhor o seu cliente, vai se destacar e vai deixar a concorrência para trás, né? Então, há oportunidades, é interessante, sim, ter esse incentivo. Eu acho que as pessoas devem empreender quando vêm oportunidades, elas principalmente se inovarem, trouxerem algo diferente para o mercado, oferecerem algo melhor, que melhore a vida das pessoas. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? A gente só vai prestar atenção que, num determinado momento, a gente vai ver que muitas empresas talvez não sobrevivam. A concorrência aumenta tanto que para o consumidor pode ser ótimo. Para os outros players, para quem já está aí atuando no mercado, pode significar a morte de várias empresas. Se todo mundo resolver fazer a mesma coisa, não funciona, né? Mas ainda há oportunidades e é legal empreender, sim. Acho que é bacana ver gente que se destaca, que faz alguma coisa diferente, chegando para empreender no mercado. Tá certo, Fabiana. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, depois do apoio cultural, a gente está de volta. A Praminas Reurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Reurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles.
O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá pra ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS? Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o empreendedorismo. Bom, Fabiana, agora a gente vai falar, né, com relação aquelas diversas modalidades de empresas que existem no Brasil. Tem hoje microempreendedor, tem empreendedor, tem as gigantes aí, tem os simples também. Então dá uma palhinha pra gente o que é cada uma delas. Okay. De forma bem resumida, Henrique, a gente tem, começando lá o microempreendedor individual, que é um profissional que empreende praticamente sozinho. A legislação permite que o microempreendedor individual, também chamado de MEI, né, tenha um funcionário. Então, é alguém que, geralmente, o prestador de serviço, o pequeno, alguém que vai comercializar alguma coisa ali de pequeno porte, é que vai iniciar nessa categoria, né, do MEI. Depois a gente tem já as empresas de lucro real, aí você já entra, aliás, antes você tem as empresas que estão no simples, que como o próprio nome diz, é uma categoria, entre aspas, simplificada de tributação. Geralmente você tem uma alíquota única, né? Alguns prestadores de serviço, algumas categorias têm lá 6%, é a alíquota única, né, do simples. E aí é importante que as pessoas se orientem sobre essas categorias com seus contadores. Geralmente o contador domina bem
essas categorias e em qual que cada empreendedor vai se encaixar, porque há limites de faturamento para cada categoria, né? E há regras também do que se pode e o que não se pode fazer. Então, no Simples, geralmente você tem. Chama-se Simples porque o método é simplificado. Existe uma alíquota única, tributária, geralmente muito mais baixa, e as empresas conseguem garantir melhores margens para competir no mercado com o Simples exatamente por isso. Aí depois você já tem as empresas no lucro presumido, é um outro enquadramento de tributação, né? Que tem aí já tem uma carga tributária composta com vários componentes, vai ter o ICMS, o ISS, várias alíquotas que compõem um percentual maior, e o lucro real, que vai tributar as empresas com base no que elas têm de lucro. Geralmente é uma categoria de empresas maiores com margens mais apertadas, com margens menores, né? Geralmente é assim. E aí, então, se a empresa tem margens muito estreitinhas, e vamos supor que ela esteja tributando aí com 13% no lucro presumido, porque o lucro presumido é uma presunção do que vai ser o resultado daquela empresa, e aí o governo já arbitrariamente define, você que está nessa categoria vai ter um tributo de tantos por cento. E aquele valor ali é fixo, todos os meses ela vai pagar em cima do faturamento dela aqueles tantos por cento. No lucro real, não. A empresa às vezes pode perceber que a margem de lucro é tão apertada que é melhor ela ser tributada no lucro do que no faturamento, então ela vai para essa categoria. Mas, insisto, é importante os empreendedores se orientarem com seus contadores sobre essas categorias. Agora, independentemente das modalidades, o que não falta na vida de um empreendedor são os desafios, né? Então, conta pra gente alguns desses desafios, como, por exemplo, ali, ter que fazer todo momento atualização de mercado, atualização de clientela, dar um feedback maior, então isso tudo acaba sendo um desafio, né? Lidar com a concorrência é um grande desafio, mas eu costumo dizer, Henrique, que o principal concorrente, o principal desafio não está na concorrência, ele é interno, ele é nós mesmos, né? É o próprio empreendedor e a sua equipe, vencer as próprias limitações, esse é o maior desafio. Então, às vezes o empreendedor fica prestando muita atenção no concorrente, o que o concorrente está fazendo, o que o outro está fazendo. Se ele se voltar mais para dentro e tentar entender como que ele pode atender melhor seu mercado, motivar melhor a própria equipe, organizar melhor o próprio negócio, cuidar melhor das próprias finanças, se ele fizer isso, a chance dele ter sucesso é muito maior, né? Estávamos falando agora, você falou de desafios e a gente estava falando dos enquadramentos. O pessoal reclama muito de carga tributária. Mas a principal causa de mortalidade das empresas no Brasil nem é carga tributária. É falta de planejamento e conhecimento sobre o mercado, é o que você acabou de dizer. Está relacionado a isso. Então, olha só o desafio. Entender o mercado, entender a demanda e conseguir fazer um alinhamento estratégico de todos os componentes, desde o seu fornecedor até o seu método produtivo, e isso convencendo os funcionários a fazer tudo com empenho, comunicar da maneira certa para o seu mercado e entregar da maneira certa. Então, em todas essas etapas há desafios, né? Então, empreender traz aqueles benefícios que a gente já falou há algum tempo. Liberdade, mais autonomia, a decisão é sua, é do empreendedor, né? Mas ele tem que estar atento a todos esses desafios. E a gente percebe o seguinte, quase metade das empresas que são abertas no Brasil fecham. Por quê? Por causa desses desafios, sendo que o principal ainda é falta de conhecimento sobre o mercado e falta de planejamento. Agora, você disse aí com relação à carga tributária, e é justamente essa pergunta que eu ia fazer para você agora. Muitas pessoas falam das taxas no Brasil.
em jogos práticos, isso realmente é abusivo? Poderia ser menor? Ou hoje o que é cobrado está em um patamar aceitável? Porque o que a gente tem visto aí agora com esse arcabouço fiscal também é o governo federal querendo também taxar as grandes empresas, né? Então está vindo mais taxa por aí. Pois é, o Brasil já é um país de muitos tributos e pouco retorno. A gente vê que às vezes até gasta-se muito, mas gasta-se mal. Gasta-se muita verba, mas ela não é bem gerida. E isso dificulta a vida dos empreendedores. A alta carga tributária não é a principal causa da mortalidade das empresas. Não é. O principal desafio é entender o seu mercado e se planejar para isso, inclusive financeiramente. Capital de giro, que as pessoas muitas vezes não fazem conta. O empreendedor não faz muita conta disso. Porque eu vou comprar, por exemplo, já me aconteceu do empreendedor ter R$500 mil pré-aprovado para adquirir uma máquina e começar a produzir um determinado produto. Aí, na época, nós contratamos um economista, que eu não sou economista, eu sou especialista em gestão e marketing. Contratamos um economista para fazer uma análise de viabilidade daquilo. E ele concluiu que o negócio só seria viável se, ao invés de investir R$500 mil, ele investisse R$1,5 milhão, porque ele precisaria de 2 máquinas, sendo que quase R$500 mil seria para capital de giro. Porque até que ele comprasse matéria-prima, transformasse essa matéria-prima, tivesse o produto para entregar para o cliente e recebesse do cliente, ele precisaria se manter. Isso é o capital de giro. É o capital necessário para isso acontecer. E o retorno sobre o investimento viria em 8 anos, porque as margens nesse mercado dele são muito apertadas. E aí ele preferiu abrir mão. Então, a gente vê que quando não se faz conta como essa, as empresas acabam fechando. Mas não é o tributo que é o principal culpado disso. Agora, é um peso? É um peso enorme, principalmente porque a gente não vê retorno. O que acontece muitas vezes? Porque a carga tributária não deveria aumentar. Eu acho que no Brasil ela deveria ser reduzida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas só negam, as empresas só negam, né? Ou as pessoas deixam de empreender, prejuízo para todo mundo. O possível empreendedor que talvez tenha muito potencial não empreende, o consumidor deixa de ter mais um player no mercado oferecendo produtos ou serviços. Então, essa carga tributária que eu acho que já passou do limite no Brasil, que deveria reduzir, né, atrapalha, sim, não é o principal entrave, mas é um grande entrave. Bom, e sabemos que para empreender é necessário algum ponto de partida, né? Então, qual que é o caminho das pedras aí para começar? Identificar oportunidade, identificar algo que possa melhorar a vida das pessoas. Muitas vezes isso não está explícito, mas se você identificar um jeito de melhorar a vida das pessoas e se você, principalmente se você perceber que vai ser o primeiro a chegar para beber água limpa, né? Aí você tem grandes chances de ter sucesso como empreendedor. Melhorar significativamente a vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Ok, Fabiana, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, depois do apoio cultural, a gente está de volta. A Praminas Reurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Reurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca, mas primeiro a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são, desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações que hoje fala sobre empreendedorismo. Bom, Fabiane, a gente sabe que para começar a abrir um empreendimento e tudo mais é necessário buscar conhecimento. E hoje em dia nós temos o Sebrae, né, que ajuda diversos empreendedores a começar. Mas além do Sebrae, que é um importante órgão, onde mais buscar esse conhecimento? A fonte de conhecimento hoje é uma coisa absurda. A gente consegue conhecimento, informação, ajuda, assessoria no YouTube, com consultores como eu, trainers. A gente consegue nas incubadoras, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um parque, né, de incubadoras, que é o São Pedro Valley, né? Esse nome é para ficar parecido com o São Francisco Valley, lá na Califórnia. Então, assim, a gente tem as incubadoras, tem o Sebrae, tem consultorias. Hoje a gente tem consultoria até online, né? Tem consultores presenciais. Então, existem muitas formas hoje de você receber apoio para empreender. E geralmente nunca é falta de dinheiro. Se você tiver uma boa ideia, falamos no outro bloco sobre ter uma forma de melhorar a vida das pessoas. Se você tiver uma forma consistente, uma boa ideia,
para melhorar a vida das pessoas e conseguir elaborar um bom projeto, o dinheiro vai aparecer. Agora, Fabiano, o que não pode deixar é de buscar conhecimento, né? Exatamente. Tem que buscar conhecimento e hoje eu acho que é mais comum os empreendedores optarem por uma consultoria, por uma ajuda externa, né? Eu acho que isso é mais comum e a gente vê que as grandes empresas têm consultores e assessores permanentemente. Estou falando aqui das consultorias, mas temos também os cursos de graduação, de pós-graduação, cursos rápidos, né? Essas instituições como o Sebrae, que também apoiam o microempreendedor, o pequeno empreendedor, né? Então é buscar ajuda, ninguém constrói nada sozinho, né? Se a gente tiver consciência disso, permitir que as outras pessoas também tenham ideias nos nossos negócios, aí a chance de ter sucesso é maior. Bom, esse programa aqui também está sendo uma importante ferramenta de conhecimento e a gente agora vai te ensinar uma questão importante, que é a questão ali de justamente aquelas pessoas que estão começando, quais erros que elas não devem cometer, que podem minar aquele sonho dela de ser um empreendedor. Quais são eles? Olha, talvez a gente consiga fazer uma lista aqui, mas o principal, Henrique, é não fazer conta. Eu vejo isso muito. Existem formas de você definir qual tem que ser o seu faturamento mínimo, quanto de determinado produto ou serviço você tem que vender por determinado preço para que o negócio seja lucrativo, viável. Então é fazer conta, medir. Isso não elimina riscos, mas reduz riscos. É o planejamento que nós falamos lá atrás. Quando a gente fala de planejamento, não é só planejar, porque fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, quem vai fazer o quê? Mas o quanto. Isso é parte do planejamento, é fazer conta, entender o que é ponto de equilíbrio, né? Margem de contribuição, agora estou falando mais da área financeira. Margem de contribuição, que considera suas despesas variáveis. Desculpa, sem querer ser muito técnico aqui, eu nem sou consultor na área financeira, não sou economista, né? Não sou especialista nessa área, mas como consultor eu tenho que entender disso. Então existe uma coisa que chama ponto de equilíbrio, é quanto que você tem que faturar para pelo menos ficar no 0 a 0, para você não ter prejuízo. E tem muita gente que começa o empreendimento sem conhecer esse número. Tem que conhecer esse número, né? Tem que saber quanto que você tem que vender por X reais cada produto ou serviço para atingir isso. E o mercado comporta isso que você precisaria vender para atingir seu ponto de equilíbrio e, claro, passar desse ponto de equilíbrio e começar a ter lucro. Então, não fazer conta, acho que é a primeira coisa, é o erro mais forte que alguém pode cometer. Agora, com relação a outro erro também, eu vejo muita gente, quem está me assistindo em casa, às vezes é empreendedor, já é grande empreendedor ou pequeno, é aquela questão seguinte, o que é meu como pessoa e o que é meu como pessoa jurídica, né? Muitas pessoas envolvem ali o pessoal com o profissional, acaba desfalcando dinheiro da empresa para poder viajar, para poder comprar um carro, para comprar uma casa, e às vezes a empresa depois contava com aquele dinheiro e aquele dinheiro simplesmente hoje já não está no caixa mais. Então isso também leva muitas pessoas a quebrar, né? Muito, que bom que você falou disso, Henrique, porque se nós queremos ter um negócio de sucesso, nós temos que medir. Olha só, atletas profissionais, não precisamos ir longe, não precisamos nem pegar um atleta olímpico, quando você pega um atleta local. Hoje nós temos um time de futebol local, um time de futebol da cidade. E eu sei que os atletas que jogam nesse time têm exames de saúde o tempo todo, eles aferem uma série de indicadores, né? Fazem, enfim, uma série de exames, espirometria, fazem exame de sangue, fazem exame de tudo quanto há para medir indicadores que vão dizer se a saúde dele está boa ou não. E não estamos falando de atletas olímpicos. E agora imagina uma empresa que muitas vezes tem vários funcionários dependendo daquela empresa, vários clientes, vários fornecedores que estão atuando junto com ela, parceiros. Ela tem que medir tudo. Ela tem que saber o que está acontecendo. Por quê? Medir
quanto que eu tive de lucratividade num determinado período, isso é um dado. Um conjunto de dados é informação. Como que eu tomo decisão? Para que lado ir? Aonde que eu tenho que mexer? Onde que eu posso cortar? Onde que eu posso investir? Sem informação. Se a gente tomar decisão sem informação, a gente pode tomar a decisão errada. E como que eu vou ter informação de qualidade se eu misturo o dinheiro da empresa com o meu dinheiro? Né? Então, quem está nos assistindo, que paga a conta pessoal com o cartão da empresa, ou o contrário, às vezes paga a conta da empresa com o próprio cartão, né? Que mistura tudo, que pega dinheiro da empresa e às vezes pega o dinheiro da empresa para comprar bens para si. Ele está vivendo uma vida muito boa, está aparentemente enriquecendo, mas está sangrando a empresa e não consegue medir o impacto disso. Como que pode dar certo? Não vai dar certo. Então, quando você pega um consultor da área financeira, a primeira coisa que ele vai fazer, se você estiver cometendo esse erro, é separar suas contas das contas da empresa para conseguir medir, para conseguir saber quanto que a operação do negócio dá de resultado, definir meta e planejar como alcançar aquelas metas. Então, é um erro grave misturar as próprias contas com as contas da empresa. Bom, e dentro do assunto finanças ainda, aquelas pessoas que hoje querem empreender e não têm o valor todo para isso, então não tem de onde começar, elas devem optar por onde? A fazer algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo, ou ali fazendo um pé de meia para poder começar isso, ou até mesmo buscar um sócio. Qual que é a melhor opção? Buscar um sócio é uma boa opção, lembrando que sociedade é igual casamento. Né? Os valores têm que ser compatíveis, né? Não dá para você ter alguém... quando a gente fala de valores, são aspectos do caráter. Honestidade, integridade, lealdade, humor, fé, família, enfim. Não dá para ter duas pessoas convivendo com valores distintos, com valores incompatíveis, né? Então, a sociedade é uma boa saída. É alguém que chega com dinheiro e vai investir no seu negócio porque aposta nele, acha que ele é próspero. Você tem também o sócio financista, um sócio que vai só colocar dinheiro, ele não vai atuar no negócio e ele espera lucro. Aí você tem que lidar com a pressão desse tipo de sócio, porque ele vai querer resultado, ele vai colocar dinheiro no seu negócio, mas ele quer retorno. São saídas interessantes. Outras, sim, fazer um empréstimo. Aí talvez seja bom você consultar com alguém, com um especialista, porque é uma ótima saída, principalmente se os seus números estão mostrando que o empréstimo que você vai fazer é para investir em alguma coisa que vai dar mais retorno do que você vai pagar de juro. Aí é bom, porque empréstimo em instituições financeiras geralmente tem um juro que você paga o bem 1,5 vezes. Então você vai comprar uma máquina, você vai pagar 1,5 máquinas, né? A não ser em linhas especiais que têm condições melhores. Mas, no geral, o que a gente vê na maioria das instituições bancárias, financeiras, são linhas que você vai pagar bem mais do que o bem custa. Então você precisa fazer conta de novo, para ter certeza que aquilo vai ser bem empregado e que vai retornar, vai te dar condições de quitar aquela dívida e ainda ter um resultado melhor. Além de fazer conta, fazer um estudo para saber a demanda que isso vai abranger, né? Exatamente. Entender o seu mercado. Tem que entender o seu mercado. Eu tenho um sentimento excelente sobre o mercado. Se possível, meça. Faça estudo. Mas isso elimina meus riscos? Não, mas reduz. Reduz e te dá mais conhecimento, né? Que é o que a gente está falando aqui. Exatamente. Ok, Fabiana, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, tem as considerações finais do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha,
sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem usa o SUS tem direitos previstos em uma carta. Afinal, para que a gente possa cobrar, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, né? Você sabe quais são os seus? Deixa que eu te conto. Quais são os direitos do usuário do SUS? O primeiro deles é o de ser atendido com organização. Todo mundo tem que ter acesso aos postos de saúde. E quem estiver em estado grave deve ser atendido primeiro, claro. Todo cidadão tem direito a um atendimento de qualidade, estando perto de seus familiares, com direito à ajuda para aliviar a dor. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Todo cidadão tem direito a ver seu prontuário. O paciente é livre para permitir ou não qualquer procedimento. Mas nunca minta sobre seu estado de saúde e sempre trate com respeito os profissionais. Só assim, garantindo que todos estejam empenhados em cumprir sua parte, que a saúde pública consegue atender a todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Ministério da Saúde. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
De volta com Observações, que hoje fala sobre empreendedorismo. Bom, Fabiana, agora a gente volta no último bloco para falar também sobre a função em que você atua, que é a questão aí do coaching empresarial e de ser também um consultor empresarial na gestão de marketing. Como que hoje, né, o marketing ele é essencial na vida das empresas? Porque o que tem de empresa, gente, que às vezes faz muita coisa, né, dentro dela, mas às vezes quem está de fora não sabe que aquela empresa existe, né? Então explique isso para a gente. E o marketing vai além. No marketing, a gente faz também, Henrique, pesquisas, né? A formação de preço também tem a ver com marketing, que a formação de preço tem 3 componentes. O custo, que você precisa vender mais caro do que custa produzir aquilo, né? A concorrência, e aí geralmente na pesquisa de marketing a gente entende a concorrência, e o valor agregado. Como comunicar esse valor? De novo, marketing, né? A comunicação também está dentro do marketing, então é preço, o melhor ponto de venda, os melhores canais de distribuição, tudo isso tem a ver com marketing. Marketing é colocar o produto no mercado e fazer rodar. Então o marketing é bem amplo. Geralmente a gente fala em marketing, as pessoas entendem que é comunicação, publicidade, propaganda, mas o marketing é mais amplo, né? Eu, por exemplo, não tenho o menor talento para fazer, para criar uma arte, né? Um design, uma logomarca. Eu sou especialista em marketing, mas trabalho com planilhas, eu faço análises, né? Então, o marketing tem a ver com isso aí, e a publicidade e a propaganda estão ali, também são ferramentas para fazer isso girar. E a consultoria, qual que é a vantagem da consultoria? Não só de marketing, mas o coaching empresarial, como você está falando, a consultoria empresarial, é que, em primeiro lugar, o consultor ele tem uma visão de fora. Geralmente quem está no meio da poeira tem um ponto de vista que ele não vai enxergar tudo, ninguém enxerga tudo. E o consultor vem e enxerga por outro ponto de vista e contribui. Além disso, o consultor está em diversas outras empresas, observando o que funciona e o que não funciona, observando oportunidades, práticas, né? E ele traz isso para o cliente dele. Então ele é alguém que vem oxigenar o negócio. Ele vem trazer informação, práticas, ferramentas novas. Eu, como consultor, tenho que estudar, participar de congresso. Eu estou o tempo todo fazendo algum curso, porque eu preciso entregar algo valioso para o meu cliente. Eu trabalho com projetos que têm horas, algumas horas semanais. E o uso daquela hora é muito intenso. Eu tenho que entregar o maior valor possível naquele momento que eu estou. Eu não fico o tempo inteiro, todos os dias da semana no cliente. É um tempo muito curto, mas que eu tenho que entregar muita coisa. E é isso que o empreendedor vai encontrar com os consultores, com os coaches, né? Com os assessores. As maiores empresas têm consultores o tempo todo. Tem instrutores o tempo todo, trainers que vão treinar suas equipes o tempo todo, né? Então a contribuição é muito valiosa. Bom, e muitos empresários hoje abrem negócios e acabam fechando, nem é por conta de conta e tudo mais, é por falta de conhecimento do mercado e também em como gerir o seu negócio, né? Falta de conhecimento e informação, né? E muitas vezes, olha só, o empreendedor, quem tem um perfil mais empreendedor, Henrique, é alguém mais corajoso, que arrisca. Muitas vezes é alguém que acredita na própria capacidade de realização, né? E o administrador é alguém geralmente mais introvertido, mais pé no chão, que avalia muito as situações antes de tomar decisões. E poucas pessoas têm características de ambos. Geralmente aquele indivíduo que é muito empreendedor, ele geralmente é menos analista, menos administrador, né? Então ele tem que contratar alguém que faça essa administração, ou ter um sócio que faça essa administração, ou contratar um consultor, um funcionário, alguém para fazer isso por ele. Ele vai ver as oportunidades, ele vai ter a coragem para empreender, mas assim como um carro tem que ter motor e freio, e quanto mais potente o motor, melhor tem que ser o sistema de freio,
acontece a mesma coisa na empresa. Agora, com relação também às demandas, né? Vamos ajudar hoje quem está querendo empreender. Quais demandas hoje são possíveis aí de dar retorno e de se empreender no Brasil? Na tecnologia, eu acho que tem muita oportunidade. Prestadores de serviços dessa área de tecnologia, é uma área que está crescendo muito, que está pagando excelentes salários. Então, eu acho que tem muita oportunidade nisso. A gente está vendo agora, eu não posso dizer que, eu não posso apontar essa área que eu vou te falar agora como isso, porque ela já está bem cheia de gente. Mas o que dizem é o seguinte, como a tecnologia avançou muito, as áreas em que as máquinas não vão substituir as pessoas são a arte, as artes, porque você comprar um quadro sabendo que ele foi pintado por alguém, ou comprar um quadro sabendo que ele foi feito por computador, é totalmente diferente. Então, nas artes, as máquinas provavelmente não nos substituirão, e nas relações humanas, né? Provavelmente, pelo menos é uma previsão de alguns estudiosos, que as pessoas não vão querer fazer terapia com um computador. Elas querem fazer terapia com alguém, né? Com outra pessoa. Então, estou dando um exemplo, vendas, né? As vendas na internet estão crescendo muito, mas o que existe de oportunidade ainda na venda presencial, na venda tete a tete, como se diz, né? Tanto que o setor comercial continua sendo aquele que paga os melhores salários. Então, quando se trata de relações humanas e de artes, eu entendo que quem investir nisso, tiver dom, é claro, e conseguir ter quem sabe, uma boa formação, que ajuda muito, né? Eu acho que tem um bom futuro. Bom, Fabiano, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? E explica para a gente também hoje algumas dicas valiosas aí para quem quer empreender. Bom, primeiro, planejar. Segundo, contar com ajuda. Eu não estou falando porque sou consultor, não estou falando de consultor, não. Mas eu estou falando de um sócio, de um funcionário que entenda bem de determinado assunto, contratar as pessoas certas e acreditar, ouvir essas pessoas, dar oportunidade para elas trazerem ideias também, né? Fazer contas, contar com as pessoas, ninguém desenvolve nada sozinho, né? A gente sempre vai precisar das pessoas, avaliar bem o mercado e medir e planejar. Basicamente, Henrique, eu vou te dizer que o método cartesiano, que foi criado lá no século XVII, né? Ninguém inventou nada melhor até hoje, que consiste em analisar, planejar, executar o planejamento e acompanhar o resultado. Aí analisa, planeja, executa, mede, analisa, planeja, executa, mede. Esse método que a gente chama de melhoria contínua é fundamental para gerir um negócio de sucesso. Quem conseguir fazer isso, muito provavelmente vai superar aí, a maioria dos concorrentes, vai atender melhor o seu cliente, vai oferecer uma condição melhor para o seu funcionário e vai prosperar. Aquela pessoa que quiser tirar dúvida com você, como que pode fazer? Eu estou lá na internet com fabianoparreiras.com.br, no Instagram, @FabianoParreiras. Tá certo, Fabiano. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Uma satisfação estar aqui com você. Obrigado a todo mundo pela audiência. Até a próxima. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário que ainda não tem a sua marca aqui, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993 3060 e saiba quais serão os nossos planos, que eu tenho certeza que tem um especial aí para a sua empresa. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso
nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, acesse as nossas redes, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!